e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas concorda com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pode se assentar comigo no nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor já está dizendo tudo, né? Que o amor ele é sofredor, aleluia, Jesus. Que ele supera todas as coisas. Que ele, aleluia, Jesus, ele não se importa, né? Com indecência, aleluia, Jesus. O amor tudo supera. E hoje, falando no amor, né? Aleluia, Jesus. E como é também um culto de irmãs, hoje eu queria trazer a palavra, aleluia, Jesus, para os casais, aleluia, Jesus, que estão aqui na presença do Senhor. Igreja, pela primeira vez que eu vou pregar para o casal, aleluia, Jesus. Nunca preguei, porque nunca me vi preparada para isso. Aleluia, Jesus. Minha filha Joyce fala assim: que mas a senhora tem que pregar, a senhora é a pastora, só tem que falar sobre o casal, sobre o casamento. Mas o que eu vou falar? Eu não sei falar. Mas, como eu lembrei, né, que aquele irmão que veio aqui, aleluia, Jesus, que ele passou o recado de Deus para mim, levar a palavra assim, não colocar dificuldade nas coisas, falar, não, eu não vou pregar, eu não sei como eu vou pregar. Então, aleluia, Jesus, tudo que eu falar aqui será para a glória de Deus, será o Senhor falando na minha boca, aleluia, glória a Deus. Como o amor, aleluia, Jesus, ele é sofredor, né? Passando, aleluia, glória a Deus, para o lado do casamento, aleluia, Jesus. O Senhor, ele quer, aleluia, glória a Deus, que o casal seja um casal abençoado por Deus. Sabemos que o casamento é bênção de Deus. Sabemos que o casamento, aleluia, glória a Deus, é dado por Deus, aleluia, é abençoado por Deus. Né? Desde o momento, aleluia, que o Senhor prepara um para o outro, aleluia, glória a Deus, ali você já começa a sofrer, ali você já começa, aleluia, glória a Deus, a passar luta, porque quando é de Deus, aleluia, glória a Deus, você começa a passar luta desde o namoro. É aquela luta, aquela provação, é aquela coisa que você pensa: eu não aguento, eu vou desistir dessa menina, eu vou desistir desse rapaz. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas não é isso que o Senhor quer. Disso dá para você ver, aleluia, Jesus, enxergar lá o seu futuro. Aleluia, glória a Deus. Eu falo por causa de mim mesmo, aleluia, Jesus. Quando eu orei para o Senhor preparar o pastor para mim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu até naquele tempo de jovem, eu buscava muito. Não preciso orar muito tempo, não. Né? Eu orei ali para dormir. Na oração que eu orei para dormir, o Senhor já me mostrou. Ainda fiquei um pouco com dúvida, aleluia, Jesus. Mas aí, a hora que eu me deitei, que eu fechei os meus olhos, eu também vi. Então eu falei: não, é esse mesmo. Aleluia, glória a Deus. Aí tá, né? Foi tudo bem e tal. Terou 6 meses, né? Porque lá eram 6 meses para noivar e mais 6 meses para casar. Até o noivado estava tudo bem. Não, até o namoro, até chegar a inteirar 6 meses que noivou. Aí parece que fez um reboliço assim. Aí quem gostava, né, já passou, não gosta mais. Quem estava do nosso lado já queria estar mais. Aleluia, Jesus. E foi uma luta travada. Eu sei que muitas pessoas chegou nele e falou assim: moço, desiste disso. Olha o que você está passando, olha o que você está sofrendo, sai fora. Mas ele, né, estava ali, ó. E nós não tinha esse negócio de estar com o celular para mandar mensagem para o outro, para conversar um com o outro, não. Chegou um ponto do nosso
nosso noivado, né, que foram pegadas nossas alianças, amassadas, jogadas fora, fizeram terminar, aleluia, glória a Deus, né? Só que nós não terminamos. Eu sei que tinha um plano, Deus tinha um plano muito grande na minha vida e na vida dele. Mesmo aquela jovem ali, ó, de 14 anos, mas era uma jovem que buscava, era uma jovem que estava com o coração integrado, aleluia, Jesus, para o Senhor. Eu falava assim: Senhor, quando eu for namorar, eu quero que o Senhor prepare o meu, que seja o primeiro para mim namorar e casar. Eu não quero ficar passando de mão em mão. Era a minha oração que eu falava com o Senhor. Hoje, quantas mocinhas, né? Passam, não sei por quantos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ah, não, casar para quê? Vamos só namorar bem, tá bom. Mas se você quer ficar firme aqui na presença de Deus, na casa de Deus, tem que casar sim. Para você não ter uma vida cheia de pecado, você tem que casar. Aleluia, Jesus, senão você vai viver só pecando. E o Senhor nunca vai abençoar a vida conjugal de vocês. As palmas do Senhor. E assim, né, aconteceu o que tinha que acontecer. Eu sei que não foi a vontade do Senhor que acontecesse, né? Mas tudo vem pela permissão de Deus. O Senhor, Ele quer que o povo olhe para o casal, que são dois, e veja só um, aleluia, Jesus, na união. Porque, aleluia, glória a Deus, quando estão unidos, aleluia, Jesus, concordando com tudo, quando casa, né? E que você fala lá na frente lá do juiz, aleluia, glória a Deus, que vai ser para sempre, na doença, até que a morte os separa. Você promete tantas coisas. Quando chega um momento, aleluia, glória a Deus, que começa a passar por luta, começa a passar por dificuldade, aí já começa a lembrar: ah, para que eu fui casar? Casei muito novo. Para que eu fui ter esse filho agora? Estou muito nova, né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ali na hora promete tanta coisa, mas depois do passar do tempo esquece tudo. Tudo deixa ir de água abaixo. Então o Senhor, Ele preparou, aleluia, Jesus, o Senhor falou assim: não é bom que o homem viva só. Farei uma disjuntora, aleluia, Jesus, para estar ao seu lado, para estar ajudando naquilo que for. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele quer, pela sua união, você e do seu esposo, da sua esposa e do seu marido também. O Senhor quer, aleluia, que quando olharmos, viemos só um. Porque aí está o exemplo, aí está a união. Aleluia, glória a Deus. O casal deve focar, aleluia, Jesus, nos mesmos objetivos, para estar bem, para triunfar, para ser feliz, testemunhando a Jesus Cristo, né? O objetivo deles tem que estar igual, o pensamento deles tem que estar igual, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Porque o casamento, ele requer dos dois. Não é só um fazer um esforço, aleluia, e o outro não está nem aí. Ambos, que eu quero dizer, aleluia, Jesus, todos dois têm que se esforçar, tanto de um lado quanto do outro, aleluia, Jesus. Porque, aleluia, glória a Deus, é neste momento que o casamento tem que fazer valer a pena na sua vida. É nesse momento, aleluia, Jesus, que o casamento tem que fazer você lembrar daquilo que você prometeu no altar, no cartório. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O casamento, ele requer respeito, atenção, carinho, amor e compreensão. Quando se perde o respeito, aleluia, Jesus, fica um casal assim que você olha e fala: meu Deus, que coisa estranha, né? Perdeu o respeito. Quando perde o respeito, vem as traições, né? Ninguém está nem aí com o
têm falado com esposas, as esposas também têm falado com seus maridos. Cada coisa de se horrorizar. Às vezes a gente vê por aí, você nem pensa que são casados. Por tanta falta de respeito que você vê, com tanta falta de compreensão. Aleluia, Jesus. Mas um casamento, aleluia, glória a Deus, com respeito, ele é bem diferente. Um tratando o outro bem. É sempre tratando, aleluia, glória a Deus. Eu sei que você não vai estar bem humorado o tempo todo, mas o dia que você estiver bem, você fala, não, agora não. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, glória a Deus, tem que ter sim um respeito no casamento. Um tem que entender o outro, aleluia, Jesus. A falta de atenção um com a outra pessoa. Você sabe que a falta de atenção causa no casamento uma série de sentimentos. Causa uma série de sentimentos, aleluia, Jesus, quando você não tem atenção do seu cônjuge. Aquela casa está ali, aleluia, se não for seus filhos, você ficaria ali até deprimido, até angustiado, porque sozinho vocês não se conversam, aleluia, Jesus. Vocês não querem falar um com o outro, vocês dormem separados, ficam de mal. Eu nunca vi um casal evangélico ficar de mal. Até tem demais, mas para mim isso não pode existir. Isso não pode existir. Eu estou com raiva de minha mulher hoje, eu vou dormir lá no sofá, vou dormir lá no carro, eu vou dormir na casa da minha mãe. Não existe isso. Porque a partir do momento que isso acontece, você não sabe o tamanho da porta que você está abrindo para a bomba gira. Ela vem e fica deitada do lado do seu esposo. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo aí dentro do céu? As palmas que está dentro. Quando tem falta de atenção, aleluia, Jesus, a pessoa fica magoada. Porque ali a pessoa, o cônjuge, tem atenção com os amigos, dá atenção, aleluia, glória a Deus, para os colegas, dá atenção para todo mundo, menos para você. Não quer sua atenção, não quer que você converse com ele. Aleluia, Jesus. Isso vai causar uma mágoa, isso vai causar ciúme e um ressentimento. Que esse ressentimento, aleluia, glória a Deus, se você não cuidar, pode destruir o seu casamento. Pode destruir, aleluia, glória a Deus, aquilo de mais precioso que o Senhor te deu, que é o seu esposo, que é a sua esposa, aleluia, glória a Deus. Tem que haver diálogo, aleluia, glória a Deus, entre o casal. Tem que conversar. Se você não está gostando, aleluia, que a sua esposa, do que ela está fazendo, chega até ela e conversa, mas conversa com educação. Aleluia, Jesus. Conversa, aleluia, como um ser humano. Não dando patadas, não dando mal resposta, aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor não se agrada dessas coisas. Conversa, olha, eu não estou gostando disso, daquilo. Ou vice-versa também, aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que vocês vão chegar num acordo e vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, aleluia, glória a Deus. Porque a conversa é o melhor caminho, para não deixar criar um abismo de distância emocional. Porque depois que esse abismo de distância emocional entrar no seu casamento, vai ser só Deus mesmo para agir, vai ser só Deus mesmo para fazer algo na sua vida. Porque quando abala o emocional da pessoa, a pessoa fica acabada, a pessoa fica totalmente destruída. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa também que não pode faltar no casal, aleluia, Jesus, é o carinho. Carinho, aleluia, glória a Deus, no casamento. Quantos, aleluia, que querem só carinho quando estão namorando? Aleluia, Jesus, quando se conhecem, ali está tudo bem. Vai passando o tempo, vai passando anos, aleluia, Jesus. E aquela pessoa não sabe nem mais o que é carinho. Não sabe nem mais o que é pegar na mão da
Deus. Não se toca, aleluia, Jesus, porque acha, aleluia, glória a Deus, que não precisa mais. Nem nas horas das suas intimidades, aleluia, Jesus, não existe mais isso, você não sabe o que é isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, Ele fala, glórias a Deus, que você tem sim que amar a sua esposa, amar o seu esposo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Você tem, aleluia, Jesus, que dá toda a atenção, todo o carinho de um para o outro, aleluia. Quando eu falo homem, eu também estou falando com a mulher, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Quantos casados hoje, aleluia, glória a Deus, que dormem um virando de costas para o outro, aleluia, Jesus. Quando vai passar a mão, pegar na pessoa ali, sai para lá, sai de perto de mim, né? Uma patada para lá, aleluia, Jesus. Que tipo de casamento é esse que o Senhor preparou para você? Foi para vocês tratarem uns aos outros dessa forma? Foi para vocês tratar, aleluia, Jesus, a pessoa que o Senhor preparou para você dessa maneira, aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma coisa que eu nem sabia, negócio de mas eu vou lembrar, eu vou falar. O Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele não fez você, se fosse para você dormir separado da sua esposa, então virar de costas um para o outro, Ele não tinha unido vocês. Ele não tinha unido, aleluia, um casal. Aleluia. E quando isso acontece, Satanás, ele acha êxito. Ele acha força, ele vai se fortalecendo, aleluia, ali no meio. E para aquela pombagira sair dali, aleluia, você vai ter que pagar um preço muito alto. O que eu ia falar é greve de sexo. Eu não quero nem falar a verdade para vocês, eu nem tinha visto, eu não sabia nem se existia esse tipo de coisa. Isso não pode existir no meio do cristão, não, viu? Vocês que têm esse costume aí, o Senhor não tem se agradado desse tipo de coisa, não. Você é a esposa do seu marido é o seu esposo. Um é para o outro. Não existe esse tipo de coisa no meio do relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Tem marido que tem até medo de chegar perto da sua esposa, porque eles sabem como que ela é. Aleluia. Tem marido que vai chegar e vai falar assim: ô meu bem, como foi o seu dia? Não quero saber não. E aí por diante não quer dar ideia, não quer dar ouvido. Às vezes tem alguma coisa para desabafar, para conversar, aleluia, Jesus, mas a pessoa também não quer te ouvir, né? Não quer ouvir, não quer atenção, aleluia, Jesus. Então, seja amigo da sua esposa, seja amigo do seu esposo, aleluia, Jesus. Tampe as brechas, aleluia, glória a Deus. O amor verdadeiro entre o casal, ela só vai existir, aleluia, Jesus, quando um passar a conhecer o outro, né? Aquilo realmente que ele é, da forma que ele é, do jeitinho que ele é, com os defeitos dele, né? Como aquele homem, aquele esposo que toma banho e deixa a toalha em cima da cama, aquele esposo que é birrento, aquela esposa, aleluia, que entruca com qualquer coisa, aleluia, Jesus. Quando você aprender a amar ela dessa forma que ele é, e ele também amar, e ela também amar você, esposo, da forma como você é, isso sim é um verdadeiro amor. Aleluia, Jesus. Porque somos imperfeitos, não existe ninguém perfeito. Cada um tem o seu defeito, aleluia, Jesus. O esposo tem o seu defeito, a esposa tem o seu defeito. Mas você ama ele mesmo assim. Você quer ele. Se ele falar que vai embora, você fala não. O Senhor preparou você para mim, você vai ficar aqui. Aleluia, Jesus. Isso que é um amor verdadeiro. Porque você sabe, aleluia, glória a Deus, de todos os defeitos que ele tem. E ela sabe também de todos os defeitos, aleluia, Jesus. Mas ela
ama a si mesmo. Ela quer estar ao lado a si mesmo. Eu não sei como que tem casal que sente bem, aleluia, Jesus, estando só com outras pessoas, a não ser estar com a sua esposa, né? A mulher da sua mocidade que o Senhor preparou para você, e ele prefere as amizades, prefere outras coisas aí no mundo, aleluia, Jesus, do que estar com a sua esposa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas não pode acontecer esse tipo de coisa, aleluia, Jesus. O verdadeiro amor, aleluia, é aquele que se apaixona pela diferença, mas com paciência, aleluia, Jesus. Ser bastante tolerante, porque eu sei que não é fácil, aleluia, Jesus, tolerar todos os erros. Mas é assim que tem que ser. Para ter um casamento com sucesso, é dessa forma que tem que ser, aleluia, Jesus. É lidando com as indiferenças, compartilhando, aleluia, Jesus, os bons e os maus momentos juntos. Porque você ama a sua esposa só quando você está de boas, que a vida está tudo bem, as coisas financeiras estão tudo dando certo, aleluia, Jesus. Aí quando começa a vir um aluno vendaval, aleluia, Jesus, aí você esquece, já começa a criticar, já começa, aleluia, Jesus, murmurar. E aí a sua esposa tem culpa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E aí, é por causa sua. Por causa sua que nós estamos desse jeito. É por causa sua que a vida não tem andado do jeito que eu estou querendo. É você. O impedimento é você. Tanto o homem quanto a mulher, aleluia, Jesus, acabam até mesmo falando esse tipo de coisa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas por que ele não compartilha também quando as coisas estão boas, né? Está na bonança, está na alegria. Fala, não, esposa, graças a você, foi as vossas orações. Isso aí ninguém lembra. Mas de criticar é o primeiro passo que acontece. E se soubesse, aleluia, glória a Deus, o tamanho do buraco que você está abrindo para o seu casamento aí dentro, é criticar demais um ao outro. Críticas que não levam a nada, nem ninguém a lugar nenhum. Aleluia, glória a Deus. Eu sei, aleluia, Jesus, que você não pode mudar a pessoa que você ama. Aleluia, glória a Deus. Mas você vai aceitar Ele com as imperfeições que Ele tem. Eu sei, aleluia, glória a Deus, que tem que mudar. Às vezes nós temos que abrir mão de algo, aleluia, Jesus, para darmos bem no casamento. Temos que esquecer de coisas, aleluia, Jesus, para darmos bem, para ver se a vida dá continuidade. Você não vê que a pessoa casa hoje, aleluia, Jesus, com um mês já estão separando. Aleluia, glória a Deus. Aonde que tinha amor verdadeiro nesse casamento? Não existia amor. Aleluia, Jesus, era só uma ilusão. Aleluia, Jesus. Porque quando veio o temporal, veio as lutas, veio a crise no casamento, a pessoa deu linha, rachou fora e deixou você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem ama de verdade, aleluia, Jesus, resiste muitas coisas. Quem ama de verdade, tolera, tem paciência, aleluia, Jesus, é tolerante, aleluia, glória a Deus. E assim o casamento ele vai em frente. Aleluia, Jesus. Esse ano eu mais pastor vai fazer 28 anos de casado. Você pensa que é fácil? Claro que teve momentos ruins, mas também teve momentos bons. Tem lutas, né? Tem barreiras, mas é vencendo, aleluia, Jesus, que a gente vai chegar, aleluia, Jesus, glória a Deus, ao porto seguro, elevando, aleluia, Jesus. É claro que eu tenho meus defeitos, Ele está
sabe disso, ele também tem os defeitos dele. Só que um tem que tolerar o outro para se dar bem, senão não vai dar bem. Você acha que se nós tolerássemos uns aos outros, nós já iríamos para esses 28 de casar, 28 anos de casar? Não. No começo, aleluia, Jesus, que eu me achava uma pessoa mais difícil, né? Do que hoje, aleluia, glória a Deus. Foi um momento que nós tolerou, passou, e estamos aqui, aleluia, Jesus. Porque para mim, eu acho que a dificuldade maior é quando um casal está novo de casado, porque eles ainda não sabem os defeitos da pessoa, eles não sabem ainda o defeito da sua esposa, nem a esposa sabe os defeitos dele. E com uma coisinha, aleluia, Jesus, vira um coisão, vira uma separação, aleluia, Jesus. E a coisa que causa mais separação é o ciúme, aquele ciúme doentio. Aquele ciúme, aleluia, que provoca ira, que provoca raiva, que provoca dores. Aquele ciúme de bater, tem uns que até matam, aleluia, Jesus. Isso não é bom para o casal. Isso não é bom para o casamento. Aleluia, Jesus. Eu sei que nós temos, aleluia, Jesus, que nos libertar, porque tem pessoas que pensam que isso não é acha que tem que se libertar só de um vício. Aleluia, Jesus, não. Temos que libertar sim, aleluia, Jesus, de muitas outras coisas, como ciúme, né? E todas as outras coisas, aleluia, Jesus, que você vê que não convém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Quando o casal, aleluia, Jesus, eles estão na presença do Senhor, os objetivos deles são iguais. Eles pensam a mesma coisa. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eles pensam assim, o marido pensa, eu vou comprar um carro. E a esposa está querendo uma casa. Temos que dar separação por causa disso. Dar separação por causa dessas coisas. Eles não sabem chegar, conversar, aleluia, Jesus, né? E falar, olha, eu estou querendo comprar um carro. E depois a gente compra a casa. Eu sei que você está querendo a casa. Aí a esposa já vai logo uma vez, não, eu quero é a casa primeiro, eu não quero saber de nada, eu quero a casa. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum, não. Essa forma de tratamento aí não vai, os dois não vai chegar a lugar nenhum, né? Temos a segunda coisa aqui, a falta do desejo sexual, aleluia, Jesus. Quantos casamentos que têm se acabado por conta disso? Isso não é vergonhoso, eu estou falando para vocês, porque são coisas que estão acontecendo, aleluia, Jesus, cada dia que passa. O marido já não sente mais nada pela esposa, a esposa já não sente mais nada pelo marido, a atração acabou, aleluia, Jesus, mas existe médicos aí, tem tantos remédios que você pode tomar, né, aleluia, Jesus, e começar a orar, falar, Senhor, manda de volta aquilo que foi embora, que acabou, aleluia, Jesus. Talvez só que você chegar no seu serviço, você olhar para a sua esposa, ela está toda bagunçada, né? Está toda mal arrumada e às vezes o seu pensamento está um pensamento até bom, mas só que você vê aquilo assim, você já desanimou todinho já. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Existem vários recursos para isso. Você que está passando por esse problema, você que está passando por esse dilema, aleluia, Jesus, glória a Deus. É tempo de rejuvenescer a vida. Aleluia, Jesus. Você não está morto, você não está morta. E você precisa do seu parceiro. E a sua parceira também precisa de você. Aleluia, Jesus. As palmas, Senhor. A terceira coisa aqui é a divergência de ideias na educação dos filhos. Aleluia, Jesus. Isso é aquele pai que chama o filho e fala as boas do filho, aleluia, glória a Deus. A mãe não gosta, na frente do filho ela reclama o pai. Aí o filho começa a criar,
E ali vai dar uma discussão entre os dois. Aleluia, glória a Deus. Ao filho vai chegar correndo na mãe: mãe, meu pai falou isso e isso, mãe, meu pai me bateu. Aí a mãe vira uma cara. Aleluia, glória a Deus. E fala: não é para você fazer isso com ele, na frente daquela pessoa, na frente daquela criança, na frente daquele jovem. Aleluia, Jesus. É errado, porque a criança vai achar que ela está certa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A mãe quer deixar o filho fazer uma coisa, mas o pai já não concorda, né? Quando tiver que resolver uma coisa dessa, conversa vocês dois primeiro, aleluia, Jesus. Depois você vai conversar com aquela criança, com aquela jovem, aleluia, Jesus. Mas não discutem assuntos assim na frente deles, não. Aleluia, glória a Deus. E tem que ser aquela palavra que for falada, é aquela assim, não tem aquilo porque a mãe falou, o pai não concordou, então vamos tirar. Não é isso, não. O que a mãe falou tem que ser aquilo. Se a mãe colocou de castigo, é só a mãe que pode tirar. Se o pai colocou de castigo, é só o pai também que pode tirar. Aleluia, Jesus. Quando não há diálogo dessa forma, aleluia, glória a Deus, até isso prejudica o seu relacionamento. Aleluia, Jesus. A quarta coisa é o problema financeiro, né? Quantos, aleluia, Jesus, que quando as finanças estão indo ruins, aleluia, glória a Deus, o casamento também começa a desandar. A coisa começa a desandar. Aleluia, Jesus. Aí é onde eu falei, né? As críticas, tudo acontece. A esposa chega e fala para o marido: é culpa sua porque você não quer trabalhar, é culpa sua porque eu não tenho uma roupa nova para vestir, é culpa sua que meu cabelo está desse jeito aqui, mas a culpa é sua. Aleluia, Jesus. E o Senhor, aleluia, glória a Deus, com certeza Ele vai estar no meio, aleluia, de um casal que está desse jeito, né? Ao invés de orar para o Senhor fazer a obra, ao invés de orar para o Senhor agir ali nas finanças